Fala pessoal, depois de algum tempo estamos aqui de volta com um vídeo de listas, algo que eu acho bem legal, pois podemos trazer várias indicações de coisas curiosas de uma só vez. E aqui eu trago para vocês 6 dicas de filmes esquisitos, aqueles filmes com histórias pouco convencionais em que os desavisados, quando começam a assistir, vão olhar e vão pensar: que diabo é isso que eu tô assistindo? São produções que definitivamente não agradam a todo mundo, mas se você vier com cabeça aberta, disposto a adentrar em narrativas que fogem do trivial, você vai curtir. Aqui escolhi apenas filmes recentes, mais precisamente de 2019, que seriam lançados em 2020, mas veio uma tal de pandemia para atrapalhar os planos. Mas antes, já sabe, clica aqui, se inscreve no canal, já falei que o dedo não vai cair e vamos para a lista. A primeira dica é Viveiro, ou Vivarium, dirigido por Lorcan Finnegan. Na trama, um jovem casal, vivido por Jesse Eisenberg e Imogen Poots, na procura de um lugar para morar, eles acompanham um corretor de imóveis até um bairro distante, repleto de casas idênticas. Ao tentarem sair do local, eles percebem que estão presos em um labirinto que, misteriosamente, os leva de volta para a mesma casa. Esta é uma coprodução entre Estados Unidos, Irlanda, Dinamarca e Bélgica, ambientada praticamente num único cenário que consegue o objetivo de ser envolvente à medida em que as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. O mistério é apresentado logo no início com o surgimento de um corretor, aparentemente só um personagem bem excêntrico, mas que ele apresenta semelhanças com outro personagem que vem surgir depois, mas que eu não vou entrar em muitos detalhes para não entrar na zona de spoilers. Tem vozes e imitações que não condizem com aquelas formas físicas, e o diretor Lorcan Finnegan consegue conduzir o desespero através de coisas simples, como a repetição de cenários, aquelas coisas tudo bonitinha, tudo simétrica demais, uma clara analogia aos subúrbios idealizados do American Way of Life. É um curioso experimento humano numa narrativa que vai se moldando de maneira constante, se mostrando um sci-fi cheio de personalidade. A segunda dica é A Vastidão da Noite, de Andrew Patterson. Na trama, no período da Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, 2 adolescentes de uma pequena cidade dos Estados Unidos descobrem uma estranha frequência nas ondas de rádio, passando a desconfiar que o mundo inteiro pode estar em risco. O principal mérito desta produção original da Amazon Prime Video é conseguir criar mistério com pouco, já que o orçamento é visivelmente limitado, o filme custou menos de $1 milhão. Por mais que fique claro que a ameaça seja alienígena, o diretor trabalha de diferentes maneiras para que o suspense seja fomentado de maneira gradativa na mente do espectador. O primeiro ato inclui diálogos prolongados entre os protagonistas, com pouquíssimos cortes, diálogos que, à primeira vista, não fazem sentido algum para a narrativa. Inclusive, eu acredito até que muito daquilo ali pode ter sido feito na base do improviso. O desenrolar da investigação se dá por longas conversas por telefone, apagões na tela que simbolizam as sensações dos receptores. No meio de tudo isso, há voz para minorias, como negros, idosos, sugestões de manipulação em tempos em que o maior medo dos estadunidenses era a União Soviética, além de uma crítica à falta de comunicação e uma homenagem ao rádio. O longa tem méritos por conseguir sair do convencional do gênero sci-fi, porém o ritmo um tanto lento pode incomodar alguns. Ainda assim, não tem como negar que é um ótimo portfólio de estreia do diretor Andrew Patterson para conseguir projetos de mais visibilidade na próxima. A dica agora é Devorar, ou Swallow, dirigido por Carlo Mirabella Davis. Na trama, Hunter, vivida por Hayley Bennett, é uma dona de casa que se vê cada vez mais viciada em engolir objetos perigosos. Ela passa a tratar a nova obsessão como segredo, enquanto o marido e a família reforçam o controle sobre a sua vida. Este é um daqueles longas em que o silêncio fala muito mais do que os diálogos. O diretor usa muitos artifícios para simbolizar o deslocamento da protagonista diante do marido e da família dele. O uso das cores fortes tem uma grande importância narrativa. Podemos perceber que a protagonista sempre utiliza roupas com cores que combinam com a casa dela, como se ela realmente fosse mais um objeto. E essa combinação de cores passa a mudar justamente quando ela começa a ingerir tais objetos. Ou seja, é como se isso a fizesse se diferenciar, é algo que ela faz por ela mesma. A bela atriz Hayley Bennett capta toda a apatia e até falta de personalidade de quem, apesar de ter todo o luxo material do marido,
parece estar presa numa vida em que ela não é feliz. É uma pena que a construção dos demais personagens seja de uma maneira bem exagerada, com pessoas snobs que só parecem olhar para os próprios umbigos. Como eles parecem se satisfazer em rebaixar a protagonista, sem dar qualquer benefício da dúvida para o espectador, cria-se uma espécie de maniqueísmo, tirando um pouco o peso dos problemas psicológicos da Hunter. Apesar de certos exageros, é um bom filme sobre a necessidade de transgredir, de encontrar a própria individualidade, de se livrar das amarras das pessoas tóxicas, algo que fica muito bem simbolizado na cena final. Agora a dica é A Cor que Caiu do Espaço, dirigido por Richard Stanley, que conta a história de uma família que vive pacatamente em uma fazenda e eles acabam tendo suas vidas mudadas quando um meteorito cai no quintal, mudando a fauna, a flora e a mente de tudo que está em sua volta. Já é estranho por natureza a adaptação de um conto de H.P. Lovecraft, estrelada pelo Nicolas Cage e dirigida pelo Richard Stanley, ele cujo último longa de ficção foi A Ilha do Dr. Moreau, em 1996, em que ele ainda acabou demitido e foi substituído pelo John Frankenheimer. Nem creditado ele foi naquela ocasião. Mas apesar desse manual que tinha tudo para dar errado, até que o longa é um divertido terror cósmico tão característico do Lovecraft. O visual é o principal cartão de visitas, com aquele neon escandaloso que toma a tela por completo e até besouros que parecem luzes de Natal. Toda aquela cor roxa ajuda a inserir o espectador na sensação de espanto e incerteza que os personagens vivem. Mas o longa também funciona ao utilizar elementos do horror tradicional, como personagens que começam a se desconstruir e viram espécies de monstros. A narrativa até demora um pouco para engrenar, com o objetivo de apresentar a instabilidade que já pairava naquela família e usa alguns clichês, como o morador misterioso e excêntrico que mora nos fundos da casa. Como a ameaça sobrenatural altera a personalidade das pessoas, não deixa de ter ali um drama familiar que vai se transformando em extrema loucura. O ponto fraco? Adivinhe, Nicolas Cage está mais Nicolas Cage do que nunca, overacting, exagerado, o que causa uma certa distração para quem assiste. Ainda assim, não tem como negar que é um suspense que garante um bom entretenimento, mesmo que seja pelo visual exótico. A próxima é Entre Realidades, dirigido por Jeff Bailey. Na trama, Sarah, vivida por Alison Brie, é uma mulher socialmente desajeitada, apaixonada por artes e cavalos, que percebe que seus sonhos estão cada vez mais lúcidos e passa a se perguntar o que seria realidade e o que seria ilusão. Este longa lançado pela Netflix, como a própria sinopse diz, ele brinca o tempo todo com o espectador, fazendo ele questionar sobre o que é real ou o que se passa apenas na cabeça da protagonista. Ele começa como um drama pacato, mostrando ali a rotina da Sarah, uma mulher que até se esforça para ter uma vida normal, ela tenta ter amizades, ela tenta namorar, ainda que não se sinta confortável para isso. Mas o diretor Jeff Baena começa a inserir elementos que não fazem muito sentido e códigos de narrativa que se repetem, como por exemplo o cavalo que passa pela janela da loja, além de muitas inserções que parecem ser sonhos. Há sugestões de que esses elementos fazem parte do passado da Sarah, mas nunca fica bem claro qual é o seu lugar no presente, colocando em questão não apenas a sua saúde mental, como abre precedentes para outros temas como abdução alienígena e clonagem. Trata-se de uma obra que claramente tem o intuito de confundir e o final não facilita, ele abre margem para diferentes interpretações. Para quem gosta de analisar a mente alheia de uma maneira nada convencional, é um filme bem eficiente sobre a dificuldade de encontrar o seu lugar no mundo. Por fim, a dica é Guns Akimbo, dirigido por Jason Leigh Howden. Na história, a vida de Miles, interpretado por Daniel Radcliffe, vira ao avesso quando ele acorda com armas presas em suas mãos e se vê obrigado a participar de um reality show underground que obriga estranhos a lutarem até a morte. Guns Akimbo é um festival de referências pop que nunca se leva a sério e, justamente por isso, agrada pela zoeira quase sem limites. A premissa não é bem nova, é meio que uma mistura de O Sobrevivente, aquele longa de ação estrelado pelo Arnold Schwarzenegger nos anos 80, com Gamer, aquele já dos anos 2000 com o Gerard Butler. Mas a direção do especialista em efeitos visuais Jason Leigh Howden inclui elementos para uma experiência de gamificação, algo mais ou menos semelhante a Scott Pilgrim contra o Mundo.
São muitas as onomatopeias que surgem na tela, placares, telas menores mostrando a reação dos espectadores, tudo levado com muito humor. As cenas de ação são propositamente irreais, mas que condizem com a proposta do extremo exagero, com direito a músicas pop brega dos anos 80. Tem até rimas visuais que mostram diferentes personagens ganhando força, um cheirando cocaína e o outro colocando uma bombinha de asma, que de tão bizarro funciona aqui. São 95 minutos que passam voando com muita violência cartunesca e uma crítica implícita ao universo virtual. É diversão descerebrada de muita qualidade. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da lista. Caso sim, deem um like, se inscrevam no canal. Se quiserem mais novidades sobre o mundo do cinema, séries, sigam lá no Instagram, @ThiagoNatela. Até a próxima. Valeu!